Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de um estudo americano que avaliou a alteração de peso na idade adulta e a mortalidade. Então é um estudo bem interessante que analisou uma amostra de 36 mil pacientes. Essa amostra é bem representativa da população americana pelos dados demográficos, então cor, nível social, doenças. Então eles conseguiram fazer uma amostra que fosse bem heterogênea e que representasse bem a população americana. Esses 36 mil pacientes foram acompanhados durante 12 anos. Eles tinham, na época do estudo, por volta de 40 anos ou mais. E foi analisado peso, altura e IMC, daquele momento do estudo em diante, e o peso que eles recordavam ter aos 25 anos. Nesse período de 12 anos, ocorreram 10.500 mortes. E essas mortes foram então relacionadas com a história de peso e a evolução de peso dos pacientes ao longo da vida. Primeiro achado importante: em comparação com os pacientes que mantiveram um peso normal ao longo da vida, aqueles pacientes que passaram da classificação de não obesos para obesos, ou seja, um IMC normal até 25, para um IMC maior do que 30, entre 25 e 40 anos, ou seja, considerados adultos jovens, esses pacientes, ou seja, eles engordaram bastante quando adultos jovens. Tiveram um risco maior de mortalidade geral em relação à população que manteve o peso normal de 22% e tiveram um risco maior de 49% de morrer de doença cardiovascular. Então, engordar na idade jovem é péssimo. Aumenta em até 49% o risco de doença cardiovascular. Um segundo achado importante: os pacientes que eram obesos e que se tornaram não obesos, ou seja, o IMC baixou de 30 ou mais para um IMC normal até 25, na idade adulta jovem, ou seja, entre 25 e 40 anos, não tiveram risco maior de morrer, ou seja, não tiveram aumento de mortalidade. O paciente que foi obeso até os 25 anos, 30, perdeu peso, entrou na meia-idade com peso normal, esse paciente não teve um aumento de mortalidade. Então isso também é muito interessante. Mais um achado interessante: os pacientes que eram obesos e perderam peso e se tornaram não obesos na meia-idade, que eles classificam meia-idade como, na média, 47 anos, ou na idade adulta tardia, que é por volta de 57 anos, tiveram um aumento de mortalidade por todas as causas de 30% e de doença cardiovascular de 48%. Resumindo esse achado, emagrecer tardiamente na vida também não é legal. O paciente passou a idade adulta dele, a maior parte obeso, e foi emagrecer quando ele estava por volta de 47 anos, 50 ou mais. Eles consideraram, então, que esse paciente que ficou obeso na maior parte da idade adulta dele, ele já tem marcas metabólicas da obesidade. Provavelmente ele já ficou hipertenso, diabético, com colesterol alto, dislipidêmico, que a gente chama, já tem gordura no fígado. E a perda de peso tardia está relacionada mais a uma perda de massa magra, que ele já está doente. Então esses pacientes também tiveram uma mortalidade elevada. E outra coisa legal que foi achado: os pacientes que de não obesos se tornaram obesos nessa idade adulta tardia, ou meia-idade ou tardia, seria entre 47 e 57 anos, ou seja, os pacientes passaram a vida toda, a maior parte da idade adulta, num peso normal e só engordaram bastante tardiamente na vida. Esses pacientes não tiveram uma mortalidade elevada nesse estudo, então isso também é muito interessante. Quais são as conclusões, então, que esse estudo teve pra gente, né? Pra gente pensar. Então, manter a obesidade na vida adulta foi realmente associada a uma maior mortalidade, isso a gente já sabe. Então, manter-se obeso não é bom. Boa notícia para os pacientes com sobrepeso: IMC entre 25 e 30. Nesse estudo não houve associação com aumento de mortalidade nos pacientes com sobrepeso, que é uma coisa interessante, né? Quem que teve o pior risco de mortalidade, então, nesse estudo? Foram 3 grupos, então, que apresentaram as piores mortalidades. Os pacientes que ficaram obesos, estáveis ao longo da vida, os pacientes que tiveram um ganho de peso, ou seja, que se tornaram obesos adultos jovens, o paciente tinha um peso normal e ficou obeso entre 25 e 40 anos, então essa mortalidade é muito alta, e os pacientes que perderam peso na meia-idade
ou na idade adulta tardia. Esses foram os piores grupos. Conclusões, então, que esse artigo traz pra gente. Evitar o ganho de peso na idade adulta jovem é a principal medida para evitar morte precoce. Os pacientes que engordaram entre 25 e 40 anos, que é uma fase em que muita gente engorda mesmo, cai no mercado de trabalho, muito estresse, família. É um período em que uma grande parte da população ganha peso. Naturalmente, esse estresse gera um aumento de peso, os pacientes mantêm esse peso, na idade adulta tardia eles mantêm ou perdem. Então, prevenir esse ganho de peso na idade adulta jovem seria uma grande medida de prevenção de mortalidade, de diminuir a mortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas. Quando a gente fala de mortalidade por todas as causas, é o quê? O indivíduo obeso, ele não morre só de infarto, de diabetes, de AVC, de hipertensão, ele também está com risco aumentado de ter vários tipos de câncer. E para fechar, esse estudo conclui o quê? Que é muito mais viável e efetivo a gente prevenir o ganho de peso no adulto jovem, já que a gente já sabe que isso é muito frequente. Então, evitar que os pacientes entre 25 e 40 anos ganhem muito peso, isso vai ser uma medida de saúde pública importante, do que tentar remediar depois. Uma vez que o paciente já se tornou obeso, eles consideram como muito pouco viável ele voltar para um peso normal. Nesse estudo, realmente 1,4% dos pacientes obesos voltaram para um peso normal e tornaram-se não obesos. Então, é um número realmente bem desanimador. Lembrando que esse estudo foi um estudo de coorte, ou seja, um estudo de acompanhamento, não foi um estudo de intervenção. Então, esses pacientes não sofreram nenhuma orientação específica, eles não tomaram nenhuma medicação, eles foram somente acompanhados. Alguns podem ter procurado tratamento, outros não. Mas, de maneira geral, como é uma população que representa a população americana, 1,4% somente dos obesos conseguiram não se tornar obesos nem sobrepeso, voltar para um peso normal. Então, sempre prevenção, acho que é essa a mensagem maior do estudo. Prevenir o ganho de peso é muito melhor do que remediar depois. E quanto mais precoce essa prevenção, melhor. Na idade adulta jovem, entre 25 e 40 anos, a gente consegue o melhor resultado se o paciente não ganhar peso nessa idade, ok? Muito obrigada, até mais!